Bom, o convite surgiu para dar um apoio na área do cinema ao Fernando Saraiva. Não é que a minha área de especialização seja cinema de animação. Aliás, até o que tenho aprendido foi cá e com o Fernando, e especialmente para este trabalho, embora a minha formação seja em cinema. E o apoio que eu tenho dado ao Fernando tem sido principalmente no concurso, que é uma das questões se calhar mais importantes que o cinema tem vindo a desenvolver, também nos filme-concerto, que este ano também vão ser um ponto forte, e aproveitei a minha parceria com o Fernando para trazer umas instalações multimédia para esta edição do Encontrar-te, que vão ser programadas pelo Departamento de Cinema, mas que serão instalações interativas e multimédia, que se calhar são o meu maior contributo este ano, são a novidade que eu trago. Já estou. Então, desenvolve essa ideia de curadoria, se quiseres, essa parte da população. Fala-me em concreto sobre esse projeto. Esta ideia surgiu-me porque eu percebi que já existia no Encontrar-te a vontade de dar visibilidade a áreas que no país se calhar têm pouca oportunidade ou poucos festivais específicos, como o caso do desenho nesta edição. E então lembrei-me, e porque existe alguma relação entre as duas peças que proponho e o cinema de animação experimental das décadas de 20, que será também programado pelo Fernando, há alguma proximidade formal entre estas duas peças que eu proponho e o cinema dessa altura, então pareceu-me uma boa oportunidade para programar estas duas peças, mas faço principalmente para dar visibilidade a uma área que é multimédia, principalmente às instalações interativas, que ainda não têm grande visibilidade em Portugal. Depois, por outro lado, também para dar visibilidade a dois artistas que são muito novos, e também para dar visibilidade a projetos que foram desenvolvidos no âmbito da academia, porque são dois projetos de final de curso, um da Universidade do Minho, de um mestrado, e outro do Instituto Politécnico do Porto, de uma licenciatura em multimédia. E para além da peça do Márcio e da peça da Inês se prestarem a esta relação com o que é a programação este ano do cinema, acho que é uma boa oportunidade para trazer também para outros ambientes coisas que são feitas na academia e que muitas vezes não saem dali, que morrem e que não são expostas. Esse é o teu contributo para este ano, já que este O meu contacto com o Encontrar-te foi na última edição, em que tive uma obra minha exposta. Um documentário que por acaso também tinha sido desenvolvido no âmbito académico, era o meu projeto final de mestrado, e que ficou exposto em formato videoinstalação na edição anterior. Este foi o meu primeiro contacto. Na altura, com que percepção é que ficaste do Encontrar-te em vários planos? Tem o plano da envolvência ou não envolvência da população com o projeto Encontrar-te. Há uma conversa a partir do princípio em que há edifícios ocupados, edifícios com muita memória para a população. Há seguramente pessoas que irão gostar imenso, outras que provavelmente não estarão tão preparadas para esse tipo de trabalhos. Com que impressão é que ficaste? Confesso que não tinha a ideia que o trabalho do Encontrar-te fosse tão bem feito, e agora quando falo bem feito é que fosse tão preocupado com o trabalho com a comunidade, ou seja, eu tive uma obra minha, eu não sou de Amares, e tive uma peça minha lá exposta e não tinha percebido a dimensão e a importância do festival para aquele local. E eu acho que isto é que faz toda a diferença. E, por exemplo, este ano, nesta edição, o Departamento de Cinema, para além de levar outros artistas e ter um concurso que está aberto internacionalmente, faz duas coisas que eu acho que são fundamentais, que é, nos filme-concerto, ter duas bandas que são locais e ter essa envolvência com os músicos locais,
E no caso de um filme que foi produzido em Amares, foi produzido com alunos das escolas secundárias, portanto, ter feito esse trabalho de formação com os próprios professores e com os alunos e com a comunidade, que depois dão origem a um filme. Eu acho que isto faz toda a diferença. Não ir para um sítio e ter a comunidade apenas como espectador, mas de alguma forma criar mais, e que já é importante, claro, a educação de público já é importante, mas mais do que isso, querer criar laços mais fortes com a comunidade. E isto eu não me tinha apercebido que era tão bem feito. Sendo a Amares uma comunidade com, espero não estar errado, não é fácil, não é fácil pôr uma comunidade com poucos eleitores e envolverem-se diretamente, porque são voluntários, da parte das associações, das freelancers, são voluntários como artistas, como intervenientes, e são voluntários também como espectadores. Exatamente. Mas esse trabalho é que é interessante, e se calhar essa parte é que é a parte mais difícil, porque ir para um sítio, fazer qualquer coisa que poderias fazer noutro, não faz muito sentido. E realmente o que eu acho interessante, e isso só percebi agora de dentro, é que realmente há uma preocupação muito grande em fazer um encontrar-te que é em Amares e que não poderia ser noutro sítio. Poderá existir noutro sítio e será obrigatoriamente diferente. E o facto de um festival existir lá e não ir para aquele lugar de uma forma vampírica, só buscar oportunidade, o facto de se preocupar em construir qualquer coisa naquela comunidade, eu acho que é o mais interessante do projeto. Para além da carolice de toda a gente que faz isto de uma forma voluntária, não sei se voluntária será de uma forma apaixonada, vá. Voluntária se calhar leva à leitura que é só pelo facto de não ser remunerada, mas isto é mais do que não ser remunerado, a verdade, porque ninguém o faz de uma forma com aquela obrigatoriedade das 9 às 5 e é isto. Há uma envolvência muito maior e isso vê-se também, por exemplo, nas propostas. Isto não é da minha área, mas eu já me apercebi que nas propostas artísticas de alguns artistas plásticos há também trabalhos que estão a ser feitos com a comunidade, na comunidade e especialmente desenvolvidos no local. Isso é muito interessante. São quase residências, isso é muito interessante. O conceito do encontrar, de ocupar edifícios é algo que para ti, enquanto programadora ou artista, podes abordar várias tuas temáticas, se quiseres. É aliciante esse tipo de espaços ou preferes, tanto num plano como no outro, um ambiente muito tradicional? Eu pessoalmente não prefiro de todo o ambiente muito convencional, até porque a nível pessoal estou cansada da caixa branca, mas acho que é importante principalmente, e se tivermos, por exemplo, este ano, o Encontrar-te vai ocupar a Casa da Botica, que é uma casa que ainda tem muitos vestígios de... Não é um espaço completamente devoluto, é um espaço que tem memória, que tu percebes, que consegues adivinhar no meio daqueles destroços o que é que já existiu ali, seja pelos restos de papel de parede que te denunciam que aquilo já é outra divisão. E esse conviver, esse reabitar alguma coisa que ainda tem muita memória de uma habitação anterior, parece-me um jogo muito interessante do ponto de vista de curadoria, se calhar muito mais interessante que ocupar outros tipos de espaços especialmente preparados para receber peças. E parece-me, principalmente num espaço como Amares, parece-me uma excelente proposta, porque o que terias seriam, não sei, que outros espaços é que poderíamos ocupar? Uma biblioteca restaurada? Se calhar não faz tanto sentido. Foi na primeira edição. Na primeira edição, o espaço que é hoje a biblioteca era um edifício que estava abandonado, que estava fechado, parte do edifício estava abolido, e foi aí que fizemos alguma
noção da evolução desde a primeira à segunda e a preparação para esta terceira edição? Tens alguma noção do crescimento ou não crescimento do contrato? Há uma coisa que eu tenho consciência que eu acho que é um sinal evidente de crescimento, que é, para além de teres uma equipa maior, pelo menos um núcleo duro maior, tens uma coisa que é fundamental, que é mais importante do que a extensão da equipa, que é, tens pessoas que se mantêm desde o início e que não abandonaram o projeto. E quando estás a falar de um projeto que não é altamente remunerado, se estás a falar de um projeto, quer dizer, que resulta de um grupo de pessoas que se junta em prol de uma convicção, se esse grupo se mantém e se esse grupo cresce, é sinal que alguma coisa está bem. E outra coisa muito interessante neste grupo, que é o encontrar-te, é a diversidade de, por exemplo, idades. Isso é interessante também. Tens diferentes faixas etárias nas equipas, tens pessoas de contextos muito diferentes no seu dia-a-dia profissional e tens um grupo que de facto funciona e que não tem abandonado, portanto tens o núcleo duro mantém-se sempre, tens cada vez mais gente a chegar à equipa. Eu acho que isso é um sinal de que as coisas correm bem. E tu és um exemplo acabado. Tu és uma gente mais recente da aquisição. E sentes-te confortável? Sinto-me confortável e fiquei muito contente com o convite. Foi inesperado, sinceramente não estava à espera. E fiquei muito contente com o convite. E no primeiro momento fiquei assustada, porque de facto, cinema fiquei feliz. Depois quando percebi de animação, pensei, deve ser a única coisa de cinema que eu não domino de todo, tipo cinema de animação, mas o Fernando nisso ajudou-me. E é uma experiência engraçada e também tive a oportunidade de colmatar essa minha falha e agora já percebo muito mais de cinema de animação e estou a gostar mesmo muito de participar no festival. Acho que agora estou ansiosa por ver todo este ano de trabalho no terreno, confesso. Acho que, porque lá está, porque nunca, no outro ano, na outra edição não via as coisas da mesma forma, não estava por dentro. Agora confesso que tenho alguma curiosidade em ver o festival no terreno, em ver as peças montadas, em ver como é que isto resulta, mas tenho a certeza que vai resultar bem.